É mais normal do que se imagina nós, como seres humanos, bater de frente com algum desafio e na primeira dificuldade a gente pensa: poxa vida, mas eu não tenho o dom pra fazer isso. Ainda que tu fique chateado comigo, essa frase ela só diz uma coisa sobre você. Na realidade, eu não queria isso tanto assim. Esse termo ele é mais perigoso do que se imagina na medida que ele é confortável, popular e parece que não tem nenhuma consequência. Uma das principais é a confissão e aceitação do fracasso de forma justificada. E é óbvio que tem sim algumas pessoas que têm, abre aspas, um pouco mais de facilidade de executar alguma coisa do que outra pessoa, fecha aspas. Mas isso não necessariamente tem a ver com ser mais inteligente ou menos inteligente que alguém, ou então ter dom. Cognição é basicamente o processo de construção do conhecimento. Isso é incrível que para isso acontecer é necessário um conjunto de capacidades mentais, como memória, atenção, linguagem, criatividade e planejamento. E isso tudo recebe o nome de habilidades cognitivas. Ou seja, são habilidades que você pode construir baseada dentro dessas coisas que eu acabei de dizer aqui. São essas coisas que fazem o nosso cérebro processar tudo aquilo que os nossos sentidos captam. E com isso ele vai interpretando e integrando as características desses estímulos aos nossos próprios conhecimentos. Talvez não seja nenhuma novidade para você o fato de que quando você resolve se expor a algo novo na sua vida, no qual você terá que treinar o teu cérebro, memorizar e se concentrar em uma nova informação jamais vista antes pela sua mente, seria como se você acabasse de matricular o teu cérebro numa academia, por exemplo. Então ele acaba de entrar numa área totalmente desconhecida e o que vai acontecer é que ele vai começar a se esforçar tanto para captar o que está acontecendo ali que ele pode te causar até mesmo dores de cabeça. Você sabe o que acontece quando uma pessoa vai pela primeira vez na academia? No outro dia a pessoa fica toda dolorida. Porém, com o passar do tempo, o corpo ele acaba se adaptando àquela atividade e acaba se desenvolvendo de forma natural conforme você vai se exercitando. Da mesma forma, isso acontece com a tua mente e com o teu cérebro. Comprovado cientificamente que o nosso cérebro ele passa por alterações de tamanho conforme você expõe ele a novos aprendizados. Então isso quer dizer que o cérebro ele não é um órgão estático sobre a estrita ordenação genética. Ele vai trabalhar fielmente para se adaptar a qualquer situação que for colocado à prova. A pergunta que você deveria fazer talvez não fosse se você vai conseguir aprender ou executar algo, mas sim quanto tempo você precisaria para isso. E isso serve para qualquer área da sua vida, independente do seu projeto e independente de quem você seja. Cada pessoa tem sim uma realidade diferente, mas não a ponto de ter um cérebro diferente a ponto de que uma consegue realizar alguma coisa e a outra não seja capaz de realizar aquela mesma coisa ou tarefa, enfim. E é nesse ponto que a gente chega no óbvio, que não é tão óbvio assim quando você não constrói uma mentalidade de aprendizado. Se alguma pessoa conseguiu aprender ou realizar algo que você não conseguiu, ora, é porque ela se empenhou mais do que você. E quando eu digo que ela se empenhou mais do que você, eu não estou dizendo que você estudou menos do que essa pessoa. Porém, essa pessoa estudou o suficiente para o processo e aprendizado dela. E você? É óbvio que você não fez o necessário para você. O tempo de cada um deve ser e sempre será diferente. Mesmo que tenhamos as mesmas capacidades de aprender qualquer coisa, o nosso tempo sempre será diferente de outras pessoas. E eu conseguiria justificar isso simplesmente dizendo que ninguém é igual a ninguém? Olha só que engraçado. Nesse momento a gente passa por mais um momento de turbulência no nosso aprendizado, que é uma das coisas mais comuns que a gente sempre faz, que é a autossabotagem. Ainda que cada pessoa tenha a sua própria capacidade cognitiva de sair do ponto A, da fase do desconhecido, para entrar no processo de adaptação para só depois chegar no ponto B, é humanamente impossível esse caminho ser percorrido de forma idêntica por todas as pessoas. E naturalmente isso pode te fazer olhar o resultado, o tempo de adaptação e de aprendizado de outras pessoas, as histórias de outras pessoas, e você acaba desrespeitando completamente o seu processo de aprendizado, porque dentre
várias e várias formas de se auto-sabotar. Eu diria que se comparar a outras pessoas, as histórias de outras pessoas, é uma das principais causas de frustração e desistência por achar que você não tem o dom que aquela pessoa tem, porque automaticamente aquela pessoa começa a ser um parâmetro para você. Depois de te avisar tudo isso, a gente entra na fase que a gente já está com a mente um pouco mais alinhada para nossa realidade, para o nosso processo de aprendizado. Eu diria que 6 das coisas mais importantes são organização, gerenciamento do seu tempo, disciplina, plano de estudos, constância e prática. E olha só, isso não precisa estar em ordem cronológica. Na parte de organização, eu diria que é uma coisa bem dolorosa de se consertar caso você seja uma pessoa assim como eu. Cara, eu tinha muitos problemas com desorganização. Meu computador era uma bagunça, eu não tinha horário pra nada, a minha mesa era uma zona só, ficava cheio de coisa em cima da minha mesa. E depois de fazer algumas análises, eu cheguei à conclusão de que isso me atrapalhava demais, isso me atrapalhava e muito. E foi aí que eu comecei a tentar me consertar. E como foi que eu comecei? Dá uma olhada nesse vídeo. Want to change the world? Start off by making your bed. If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride, and it will encourage you to do another task, and another, and another. And by the end of the day, that one task completed will have turned into many tasks completed. Making your bed will also reinforce the fact that the little things in life matter. If you can't do the little things right, you'll never be able to do the big things right. Isso é simplesmente incrível. Você pode notar que quando ele disse isso, algumas pessoas começaram a rir, achando que seria algum tipo de piada, algum tipo de bobagem, mas não é. No primeiro momento que eu vi esse vídeo, eu também ri, eu achei que era uma bobagem. Porém, no segundo momento, eu consegui captar a mensagem de uma forma diferente, que inclusive até me deu arrepios. Porque o grande segredo para se concretizar coisas maiores, coisas grandes, isso deve partir inicialmente de se concretizar coisas pequenas. E ainda que isso pareça extremamente simples, banal e até mesmo vazio, isso passa a ser mágico se você mudar a sua percepção e o seu ângulo de visão. Toda manhã, antes de qualquer coisa, eu limpava completamente a minha mesa e deixava ela vazia, só o meu teclado e o mouse sobre ela. E só de adotar esse pequeno hábito, o meu coração ele se enchia de orgulho. Não só por estar conseguindo executar algo que era impossível para mim, mas também na minha percepção de como isso era importante para mim, como isso era importante no meu dia. Então só o fato de eu adotar esse hábito e incluir isso na minha rotina, isso alimentava o desejo de concluir outras pequenas tarefas para me presentear com essa sensação de gratidão e orgulho de mim mesmo. Então toda vez que você tiver uma grande meta, nunca tenha a mentalidade de sair da tua vontade direto para o resultado que você espera. Pega ela, divide em pequenos pedaços e vá fazendo uma e outra, e depois outra, e depois outra, e assim por diante. Eu decidi gerenciar o meu tempo através de aplicativos e algumas plataformas como o Notion e também um aplicativo chamado Habit, que eu tenho no meu telefone celular. Inclusive eu posso gravar um vídeo só sobre isso, porque sobre procrastinação eu sou bastante experiente com isso aí. É também ideal que você tenha disciplina e que você não vá de um conteúdo a outro sem dominar o conteúdo anterior, porque isso não vai te levar a lugar nenhum, meu querido. Você vai ficar perdido dessa forma, você não. Muito importante que você tenha uma rotina clara na sua mente. Agora um conselho meu, se você puder, opte em estudar no período da manhã, porque no horário da manhã você normalmente está com a mente mais livre, com a mente mais calma, ainda não tem registrado nenhuma informação do decorrer do dia, então é bem tranquilo, é bem melhor, eu gosto bastante, tá? A constância, ela não tem mistério, ela é basicamente o que eu já falei no início desse vídeo, que é o fato de você exercitar o teu cérebro para que ele fique prontinho ali, para ele executar o que ele precisa executar, para ele se adaptar àquele novo ambiente que você está colocando ele. Então, constância é fundamental para essa fase aí do teu aprendizado. Porém, o mais importante é e sempre será a prática. Eu diria que vai ser responsável por 90% do seu aprendizado, vai ser a prática, beleza? Sem prática não há mais nada. Nada disso que eu falei aqui faz sentido se não houver prática, tá? E que você tenha um ano incrível e que você realize todos os seus objetivos. Então eu vou ficando por aqui e até a próxima.
Say